um dos sintomas essa rejeição da mãe para com o filho. Fatores de risco para essa mulher ter uma depressão pós-parto. O principal deles é ela já ter tido um transtorno mental, uma depressão antes da gravidez ou durante a gravidez. Depressão pós-parto, qual que é o primeiro conceito dessa depressão? Isso, então é uma depressão como outra qualquer, né? E como o nome está dizendo, ocorre após o parto, né? Quando a mulher acabou de ter neném, tá recém-nascido, e geralmente acontece depois de uns 15 dias após o parto, né? Acontece uma tristeza, o desânimo, a irritabilidade, a insônia, uma inquietação, uma ansiedade. É natural da mulher, depois de ter o neném, ter um período mais de tristeza, dar aquele desânimo devido à baixa hormonal, né? Só que é passageiro, essa tristeza é normal e é passageiro. Quando ela vai aumentando a intensidade e passa de 15 dias, já é considerado uma depressão. E tem alguns fatores de risco para essa mulher ter uma depressão pós-parto. O principal deles é ela já ter tido um transtorno mental, uma depressão antes da gravidez ou durante a gravidez, né? Ocorrem, por exemplo, aquelas adolescentes que não têm um suporte familiar adequado, não tem o suporte do parceiro, né? Então engravidou uma gestação indesejada, uma gestação em que não tem uma maturidade adequada, né? Irritada, tá com insônia, tudo isso acarreta que ela não vai ter condições adequadas de tratar do filho, né? E aí vai deixando de lado, e isso é perigoso. Era justamente isso que eu ia falar. Se é um dos sintomas essa rejeição da mãe para com o filho, tipo, não querer cuidar. Isso pode acontecer, né? Porque um dos sintomas muito comuns da depressão é a irritabilidade, né? Então a pessoa não tem muita paciência, não consegue, ouve o choro da criança, já é motivo para ficar em desespero, sai, né? Não quer ouvir. Não acha também que não tem condições de cuidar, é um desânimo muito grande que tem também, é um cansaço, então não tem iniciativa para ir atrás e cuidar, e amamentar, e trocar, e dar banho, toda aquela rotina que é intensa, né? Principalmente para um recém-nascido, que acorda de 3 em 3 horas, que mama de 3 em 3 horas, né? Então é exaustante, né? Então a pessoa tem que ter um preparo durante o pré-natal para saber que vai passar por aquilo tudo e que é passageiro. Eu já ouvi relatos de homens que possivelmente também entraram em depressão após o parto da esposa. Existe isso mesmo? Existe isso, né? Tem pesquisas que mostram que 10% desses homens entram, e é mais comum quando a esposa, quando a parceira também está com depressão pós-parto, né? Tipo, então, fica faltando o suporte ali de um lado e do outro. Exatamente, os dois ficam sem saber o que fazer, né? Principalmente quando é marinheiro de primeira viagem. O primeiro filho é muito comum acontecer isso, né? E se você não tem um suporte adequado, né? Um vô, uma avó orientando para dizer que isso é normal, que vai passar, né? Então isso ajuda bastante a gente para ter uma noção do que vamos enfrentar, né? Então quando tá meio desamparado, pode acontecer isso, né? Então 10% dos homens podem ocorrer também com os mesmos sintomas, né? O principal deles é a irritabilidade, né? E a insônia também, né? E às vezes também há uma porcentagem pequena, mas há desses homens que acabam fazendo uso de substâncias para melhorar desses sintomas, né? Saem mais de casa para poder evitar esse contato com a criança, né? Então acaba acontecendo isso também. No decorrer da gravidez, por exemplo, eu já ouvi relatos aqui, ontem a gente falou que ia tratar do assunto, e aí algumas pessoas vão mencionando algumas situações. A mulher ficou grávida, as mudanças começaram a acontecer no corpo dela e o homem começou a se afastar. Isso é um sinal de uma possível depressão, talvez? O cara às vezes quer ficar perto, mas aí não conseguiu assimilar toda essa mudança. Como você disse, marinheiros de primeira viagem. Precisa de ajuda esse tipo de pessoa? Sim, precisa também de uma orientação, né? Pelo menos uma orientação para saber que é passageiro. Que a mulher pode, depois da gestação, voltar a uma rotina normal, emagrecer, se engordou demais, fazer atividade física para recuperar, se esse é o problema, né? Para ela também, né? Que muitas mulheres se sentem muito mal depois disso, que pode recuperar. Então, às vezes é uma falta de informação e pode precipitar uma depressão, sim, com certeza. Vai se afastando, né? E aí acaba que o casal vai se afastando também. São várias consequências, então, dentro
desse contexto da depressão pós-parto, né? Para ambas as partes. Com certeza. Bom, a gente libera a linha, libera o WhatsApp. Quem quiser ligar, tirar dúvida, mandar recado, a gente também abre essa participação aqui no 991685235, nas outras linhas que é o 988004757.